Cumprimento a todos os meus irmãos e amigos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 9, a criação, Gênesis como fundamento. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos, te adorando porque só o Senhor é Deus, implorando a presença do Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos, como foi prometido por Jesus. Derrama sobre nós o Espírito Santo ao abrirmos a Tua Palavra neste momento. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. A criação, Gênesis como fundamento. O livro de Gênesis, escrito por Moisés, ele é o fundamento do criacionismo. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia é o maior movimento criacionista do mundo. Não existe nenhum outro movimento criacionista maior do que este movimento profético. Queridos, nós cremos na literalidade do livro de Gênesis. Nós cremos no capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis como fundamento da criação, da entrada do pecado e a promessa de um Redentor, Jesus Cristo, a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. O verso áureo diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmos 19, verso 1. É só olhar para os céus e concluir que isto não surgiu por acaso. Não pode ter surgido de uma explosão. Abraham Lincoln dizendo: é possível olhar para a terra, para baixo, e dizer que não há Deus, mas é impossível olhar para o céu, contemplar isso tudo e dizer que não há Deus. Queridos, não existe relógio sem relojoeiro. Muitos pensadores importantes foram inspirados pelas Escrituras. No passado, os cientistas eram cristãos que reconheciam Deus como o Criador de todas as coisas. Como exemplo, temos Johannes Kepler, Isaac Newton, John Ray, Robert Boyle e outros grandes cientistas que acreditavam que o seu trabalho revelava ainda mais sobre a criação das mãos de Deus. Porém, queridos, hoje os cientistas estão se apartando de Deus, descrendo de Deus, negando a existência de Deus. Após a Revolução Francesa de 1789, a ciência do século XIX mudou de uma visão, uma cosmovisão teísta para uma cosmovisão fundamentada no naturalismo e no materialismo. Queridos, frequentemente, sem nenhum espaço para o sobrenatural, essas ideias filosóficas são popularizadas com base nos escritos de Charles Darwin. Charles Darwin publicou o livro Origem das Espécies em 1859. Aqui eu tenho esse livro. Charles Darwin, ele estudou para ser pastor. E o pai dele queria que ele fosse um clérigo. Mas, queridos, ele se desviou dos caminhos de Deus e se tornou um instrumento nas mãos de Satanás para espalhar a descrença nos registros de Gênesis sobre a criação. Graças a Deus ainda temos muitos cientistas criacionistas. Este livro mesmo que eu tenho aqui em minhas mãos, em 6 days, em 6 dias, foi escrito por uma série de 50 cientistas cristãos que creem que Deus criou o mundo pela palavra que saiu da sua boca. Ainda temos cientistas cristãos, porém a maioria deles está separada de Deus. Será que a Bíblia é uma visão antiquada e não científica da cosmologia? Eu posso afirmar que a Bíblia não é um livro científico, mas a Bíblia faz afirmações científicas e nós podemos crer nelas. Na parte de domingo, uma terra plana. A terra é plana ou a terra é redonda? Como você crê? 7% dos brasileiros acredita que a terra é plana. 93% dos brasileiros acreditam que a terra é esférica, é redonda. Assim como eu, assim como a palavra de Deus nos ensina. Abra sua Bíblia e vamos ler Apocalipse capítulo 7 e o verso 1. Apocalipse capítulo 7 e o verso 1. Aqui nós lemos:
E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Quando a Bíblia fala os 4 cantos da terra, se refere a norte, sul, leste e oeste. Não está dizendo que a terra é quadrada, não está dizendo que a terra é plana, simplesmente está se referindo a norte, sul, leste, oeste. A Bíblia também menciona em Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 20 e o verso 7. Aqui nós lemos: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Novamente, os 4 cantos da terra: norte, sul, leste, oeste. Queridos, assim como João fala dos 4 cantos da terra, se referindo a norte, sul, leste e oeste, a Bíblia também fala da redondeza da terra. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40 e os versos 21 e 22. Aqui nós lemos: Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio se vos não notificou isso mesmo? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele, falando de Deus, é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. A Bíblia diz que Deus está sentado sobre o globo da terra, sobre a redondeza da terra. Queridos, nós não vamos ficar discutindo sobre se a terra é plana ou redonda. Simplesmente, queridos, tudo que eu vejo ao meu redor, eu olho para o sol, ele é redondo. Eu olho para a lua, ela é redonda. Quando eu olho para fotografias tiradas por satélite do globo terrestre, eu percebo que a Terra é redonda. Este ponto não é um ponto de salvação, mas a Bíblia menciona a redondeza e o globo da Terra. Uma outra afirmação científica. Como nós dissemos, a Bíblia não é um livro científico, mas ela faz afirmações científicas e podemos crer nelas. Uma outra afirmação científica está em Jó capítulo 26 e o verso 7. Jó capítulo 26 e o verso 7. Abra sua Bíblia e vamos ler. Jó capítulo 26 e o verso 7. Aqui nós lemos: O norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens e a nuvem não se rasga debaixo delas. A Bíblia fala que o norte se estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Queridos, imaginava-se no passado, na antiguidade, imaginava-se que a terra era sustentada por monstruosos animais, ou que a terra repousava sobre os ombros do fabuloso Atlas. Segundo os antigos hindus, a terra era mantida no dorso de um elefante, o qual, por sua vez, gingava sobre colossal tartaruga que nadava no mar cósmico. Porém, Jó, ele, já no seu tempo, sabia que a terra estava suspensa sobre o nada. Não há nada segurando a terra, nem Atlas, nem elefantes, nem monstruosos animais. Ela está suspensa no espaço, sobre o nada. Uma outra afirmação científica que você vai encontrar está em Jó capítulo 28, verso 25. Em Jó capítulo 28 e o verso 25, aqui nós lemos: Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas. A Bíblia diz que Deus deu peso ao vento. Porém, queridos, até a Renascença era uma questão muito debatida o ter ou não peso o ar. Estudou-se laboriosamente o assunto, mas custou muito encontrar-se a verdade. Os próprios Copérnico e Galileu morreram sem o descobrir. Entre as experiências que se faziam figurava o inflar de uma bexiga e pesá-la. Esvaziavam-na depois e punham-na de novo na balança. O peso era o mesmo. Então concluíam os ingênuos experimentadores que o ar não tem peso. Mas eles não se lembravam de que queriam pesar o ar dentro do próprio ar, em vez de fazê-lo no vácuo. Só no século XVII é que o evangelista Torricelli
concluiu as longas experiências de Galileu, seu mestre, descobrindo a pressão atmosférica, base de tantos inventos. No entanto, queridos, a Escritura já havia falado há muito tempo atrás, através de Jó 28, verso 25, quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas. Os hebreus, eles conheciam perfeitamente o mecanismo da circulação aerotelúrica das águas. Os vapores elevavam-se do mar para formar as nuvens, que por sua vez se resolvem em chuva. Com efeito, o livro de Jó, capítulo 26, verso 8, diz: prende as águas nas suas nuvens, todavia a nuvem não se rasga debaixo delas. E em Amós, capítulo 5, verso 8, diz que o Senhor chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Na parte de segunda-feira, a criação na literatura antiga. Não é somente a Bíblia que fala sobre a criação, não é somente a Bíblia que fala sobre o dilúvio universal. Fora da Bíblia, nós temos literatura que fala sobre criação e sobre o dilúvio universal. Lembrem-se vocês que Moisés viveu 1500 anos antes de Cristo, portanto, cerca de 2500 anos depois da criação. Portanto, a escrita já surgiu antes de Moisés. Já os sumerianos, eles tinham a escrita. Portanto, queridos, quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, já existiam estas narrativas da criação e do dilúvio na literatura egípcia e também no Oriente Próximo. Ali, os arqueólogos descobriram textos do Antigo Egito e do Oriente Próximo que contêm histórias primitivas da criação e do dilúvio. Por isso, alguns começaram a questionar: será que Moisés dependeu ou copiou a narrativa da criação e do dilúvio da cultura egípcia? Eu creio que não, queridos. Eu creio que Moisés contou a verdade, porque estas narrativas, elas não refletem a verdade. Por exemplo, trechos tirados da epopeia de Atrahasis declaram o seguinte: quando os deuses, em vez de homens, fizeram a obra, suportaram as cargas. As cargas dos deuses foi grande demais. A obra foi muito difícil, a dificuldade grande demais. Que a deusa do ventre gere descendência e o homem leve a carga dos deuses. Gestu, um deus de inteligência, eles mataram em sua assembleia. Nintu misturou barro com sua carne e sangue. Queridos, aqui existem narrativas da criação, porém diferentes daquilo que a Bíblia ensina. Nós acreditamos que a narrativa da criação e do dilúvio, ela foi passada de pai para filho, de pai para filho. E após o dilúvio universal, também isto começou a ser passado de pai para filho. Mas, queridos, aqueles que se afastaram de Deus, como a descendência de Cão, a descendência de Jafé, eles se espalharam por toda a terra após o dilúvio, mas eles tinham uma noção de como tinha sido a criação, do que tinha acontecido no dilúvio, e eles contaram de pai para filho, mas com diferenças, com divergências. Por isso, queridos, quando Deus inspirou Moisés para escrever a narrativa de Gênesis, que é a origem de todas as coisas, o Espírito Santo deu a iluminação para Moisés escrever a verdade, não distorcida, mas exatamente como aconteceu. E nesta narrativa bíblica da criação, não tem nada de sangue misturado com barro. E também o homem não foi criado para levar as cargas dos deuses. Não, queridos. O homem, segundo a narrativa verdadeira da Bíblia, em Gênesis, ele foi criado como a obra-prima da criação. Deus fez o mundo em 6 dias e no 6º dia, depois de ter criado todas as coisas, ele coroou a criação criando o homem e a mulher. Exatamente como está em Gênesis capítulo 1 e no capítulo 2, versos 1 até o verso 4. Abra sua Bíblia e vamos ver aqui em Gênesis capítulo 1. Aqui nós lemos em Gênesis capítulo 1, verso 26 em diante, vemos o homem e a mulher sendo criados como a obra-prima da criação. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou.
E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Na narrativa bíblica, o homem foi criado acima do reino animal. Ele foi criado no reino espiritual de Deus. Ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus para dominar o reino animal. E então diz o verso 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e amanhã o dia sexto. Portanto, o homem e a mulher foram a coroa da criação. Todas as outras coisas que foram criadas antes do homem e da mulher foram criadas para eles, para realizá-los. E aqui diz no capítulo 2, versos 1 a 4, que Deus criou no sétimo dia o descanso, o dia do relacionamento. Aqui lemos: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Verso 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Esta é a verdadeira origem, esta é a verdadeira história, diferente daquela contada na epopeia de Atrahasis, diferente daquela contada também no épico de Gilgamesh. Portanto, queridos, nós podemos crer que tanto o épico de Gilgamesh, como também a epopeia de Atrahasis, são variações da criação deturpadas porque foi passada por séculos e séculos de pai para filho, e eles deturparam. Por quê? Porque estavam se distanciando de Deus, cada vez mais se distanciando de Deus. Mas a verdadeira história da criação foi preservada na linhagem de Sem, Noé, Sem, Abraão e assim por diante. Dali veio os filhos de Israel, os filhos de Jacó, dali veio Moisés. E queridos, as histórias da criação e do dilúvio foram transmitidas entre os povos diferentes culturas, mas distorcidas com o tempo. Daí algumas semelhanças que existiam entre esses relatos e o texto bíblico. Porém, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, revelou o que tinha acontecido verdadeiramente. Este é o relato digno de toda aceitação, o relato bíblico, que ele nos conta a grandeza da criação do ser humano, o propósito para o qual o ser humano foi criado. Deus viu que tudo que ele fez era muito bom, e então fez o sábado, o sétimo dia da semana. E aí mostra como Adão e Eva pecaram, como o pecado entrou no planeta Terra. Mas não para aí. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, mostra o plano da salvação, o Redentor, a semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Este é o plano da salvação mostrado por Deus através do Gênesis. Na parte de terça-feira, Gênesis versus paganismo. No que é que nós vamos crer? Nas narrativas pagãs da criação, do dilúvio, ou vamos crer na narrativa bíblica? Longe de depender destes antigos mitos pagãos sobre a criação, o livro de Gênesis, queridos, foi escrito de um modo que refuta esses mitos e nos leva à fonte verdadeira de como fomos criados, à imagem e à semelhança de Deus. E como perdemos esta imagem e semelhança de Deus através do pecado. E como Deus quer restaurar esta imagem e semelhança divina em você através do plano da redenção em Jesus Cristo. Abra sua Bíblia. Em Gênesis capítulo 1, vamos ler os versos 14 a 19. Aqui nós lemos: E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra.
e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã o dia quarto. Os termos sol e lua foram intencionalmente evitados por Moisés. Por que Moisés usou a expressão dois grandes luminares, um para iluminar o dia e outro para iluminar a noite? Por que Moisés não usou a expressão sol e lua? Queridos, sol e lua eram os deuses dos egípcios. Moisés intencionalmente evitou usar a expressão sol e lua. Ele falou luzeiro maior e luzeiro menor. Mostra que eles foram criados para funções específicas e não para serem adorados. Enquanto as nações pagãs e mesmo a nação egípcia, onde viveu e cresceu Moisés, eles adoravam o sol e a lua, Moisés mostrou que estes luminares não foram criados para serem adorados. A Bíblia deixa muito claro aqui em Gênesis capítulo 1, do verso 14 ao verso 19, que eles foram criados com funções específicas para sinais, para estações, para dias e anos e para iluminar a terra. Ou seja, o texto mostra muito claramente que o sol e a lua não eram deuses, mas objetos criados com funções naturais específicas, da maneira como os entendemos hoje. Agora lemos também Gênesis capítulo 2 e o verso 7. Aqui nós lemos: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. O seu corpo foi feito do pó da terra. Mas o seu fôlego, o fôlego de vida, não veio da terra, veio de Deus. Emanou de Deus, entrando nas narinas de Adão. E, queridos, ele se tornou alma vivente. O corpo que veio do pó da terra, recebendo o fôlego de vida que veio de Deus, juntando-se os dois, fez de você e de mim uma alma vivente. Nós somos uma alma vivente, um ser pensante. Lemos também em Gênesis capítulo 2, versos 18 a 24. Aqui está a criação da mulher. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como que diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes de todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão ao seu pai e à sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Os antigos mitos do Oriente Próximo descrevem unanimemente a criação do homem como algo que não estava nos planos originais, resultante de uma tentativa de aliviar os deuses do trabalho pesado. Mas, queridos, na narrativa bíblica, Deus mostra que a criação do homem e da mulher estava nos planos originais e que foram criados para um propósito sagrado, para serem filhos e filhas de Deus. O texto sagrado aponta para a humanidade como o clímax do relato da criação. Gênesis apresenta uma correção para os mitos mais antigos das culturas pagãs. Moisés usou certas palavras e certos conceitos que eram incompatíveis com os conceitos pagãos. Milhares de anos atrás, a história bíblica da criação estava em desacordo com a cultura predominante do paganismo. Hoje, nos tempos modernos, o relato bíblico da criação continua em desacordo com o evolucionismo. Queridos, em que vamos crer? Na Bíblia ou no paganismo? Na Bíblia ou na ciência moderna que nega a existência de Deus? Eu fico com a Bíblia, a palavra de Deus. Na parte de quarta-feira, a criação e o tempo. Gênesis capítulo 5.
e Gênesis capítulo 11 nos mostram a genealogia. Mas, queridos, é mais do que genealogia. Por quê? Porque não fala somente que Adão gerou filhos e filhas, fala da idade que Adão tinha, da idade de Sete, da idade de Noé, da idade de Sem, a idade que cada um tinha quando gerou este filho. Portanto, eles costumam chamar não somente de genealogia, mas um termo usado é cronogenealogias. Por quê? É a genealogia ligada ao tempo, ou seja, ao número de anos da idade que a pessoa tinha quando gerou os seus filhos. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 5. Aqui nós encontramos Gênesis capítulo 5, versos 1 em diante. Este é o livro das gerações de Adão no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus os fez. Verso 2. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou a um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, chamou o seu nome Sete. Vocês percebem que aqui não fala de Caim e de Abel, porque Abel, ele foi gerado e foi morto pelo seu irmão Caim antes de ter filhos. E Caim, por sua impiedade, ele foi desconsiderado, não foi incluído na genealogia de Adão. Por isso a genealogia de Adão já começa com Sete, o filho que veio depois de Abel. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. E viveu Sete 105 anos e gerou a Enos. E viveu Sete depois que gerou a Enos 807 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. E assim por diante. Essa genealogia dá o nome do patriarca e dá a idade que ele tinha quando gerou o seu filho. Por isso eles chamam de cronogenealogias. A outra genealogia está em Gênesis capítulo 11. Aqui em Gênesis capítulo 11 temos a genealogia após o dilúvio, a partir do verso 10. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem depois que gerou Arfaxade 500 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. Sendo que Sem viveu 500 anos depois do dilúvio, queridos, ele chegou até os dias de Abraão. Aqui neste livro, Sétimo Milênio, de minha autoria, aqui nós mencionamos na página 53, que Adão viveu até que Matusalém teve 243 anos de idade. Portanto, queridos, vejam a linha direta como o conhecimento de Deus foi transmitido verbalmente de pai para filho. Adão transmitiu a mensagem da criação do mundo e também a forma como eles pecaram e foram expulsos do Jardim do Éden. Ele contou isso para Matusalém. Matusalém contou isso para Sem, o filho de Noé, porque Matusalém viveu até que Sem completou a idade de 98 anos de idade. Percebam, Sem viveu mais de 150 anos depois do nascimento de Abraão e 50 anos depois do nascimento de Isaque. Percebam, Sem, filho de Noé, aquele que passou pelo dilúvio, ele conheceu Abraão, ele contou toda a história para Abraão e contou toda a história também para Isaque, porque Sem viveu até que Isaque completou 50 anos de idade. Queridos, é linda a forma como Deus usou para transmitir o conhecimento de Deus, o conhecimento da verdade de pai para filho, uma linha direta. Antes de existir a Bíblia escrita, Deus transmitia as verdades verbalmente. Abraão, por sua vez, ele viveu até que Jacó e Esaú tiveram 15 anos de idade. Percebam, Jacó e Esaú, filhos de Isaque, eles conheceram Abraão. Abraão morreu quando Jacó e Esaú tinham 15 anos de idade. Assim vemos quão diretamente o conhecimento divino foi passado de Adão para os seus descendentes. Deus passou o conhecimento para Adão
Adão para Matusalém, Matusalém para Sem, Sem para Abraão, Abraão para Isaque, Jacó, as 12 tribos de Israel. A cronologia bíblica mostra que o nosso planeta Terra é um planeta jovem. Um planeta jovem por quê? Desde o pecado de Adão e Eva até Cristo foram 4.000 anos. Isto se comprova pela genealogia bíblica. E de Jesus Cristo para cá já se passaram 2.000 anos. Portanto, queridos, nós somos um planeta jovem. Nós precisamos entender que estes 2 capítulos de Gênesis, capítulo 5 e capítulo 11, que mostram as genealogias, eles são tanto históricos como teológicos, ligando Adão ao restante da humanidade e Deus ao homem no domínio dos limites do espaço e do tempo. Na parte de quinta-feira, a criação nas Escrituras. Toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, confirmam a criação. Os autores do Novo Testamento, principalmente, eles abundantemente citam os autores do Antigo Testamento e citam os relatos da criação de Moisés. Por exemplo, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 19, vamos ver os versos 4 e 5. Aqui nós lemos: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse: Portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne. Assim, não mais serão 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Jesus Cristo, aqui em Mateus 19, versos 4 a 6, menciona que o relato de Moisés é digno de aceitação. Ele confirma, ele autoriza o livro de Gênesis como um livro inspirado por Deus. A autoria de Moisés, mas ele foi inspirado por Deus. O mesmo acontece no livro de Marcos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos e vamos ver o capítulo 10. Capítulo 10 e os versos 6 a 9. Marcos capítulo 10 e os versos 6 a 9. Aqui nós lemos: Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os 2 uma só carne. E assim já não serão 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mateus confirma o relato bíblico da criação, Marcos confirma o relato bíblico da criação, e aqui lemos também em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, os versos 50 e 51. Aqui nós lemos: Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo, será requerido desta geração. Quando Lucas fala de Abel como tendo sido assassinado, queridos, está confirmando o relato de Gênesis como digno de aceitação, inspirado por Deus. Lemos também em João capítulo 1, 1 a 3. João capítulo 1, 1 a 3. Aqui temos o relato, aqui lemos João capítulo 1, 1 a 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João está confirmando aqui a criação feita por Deus, uma criação especial feita por Deus. E agora vamos ler Atos capítulo 14 e o verso 15. Atos capítulo 14 e o verso 15. Aqui lemos: E dizendo: Varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles. O apóstolo Paulo confirma a criação exatamente como está no livro de Gênesis. Deus criou o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. E também em Romanos capítulo 1, verso 20. Romanos capítulo 1 e o verso 20. Aqui nós lemos Paulo novamente escrevendo sobre a criação. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis.
Paulo fala e fala novamente sobre a criação feita por Deus. Também lemos em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 6. Aqui nós lemos: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aqui na 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 6, Paulo está fazendo referência ao primeiro dia da criação, quando Deus disse, haja luz, e houve luz. Quando ele menciona, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. Ou seja, é Deus que nos liberta das trevas e cria a luz. E lemos também em Efésios capítulo 3 e o verso 9. Aqui nós lemos: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos estão ocultos em Deus, que tudo criou. Deus tudo criou. Nós somos criacionistas, queremos numa criação especial. E lemos também em 1 Timóteo capítulo 2 e o verso 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Queridos, Paulo está confirmando a história da criação, Paulo está confirmando a história da entrada do pecado, da queda dos nossos primeiros pais. E lemos também em Tiago, capítulo 3, verso 9. Tiago, capítulo 3 e o verso 9. Aqui lemos, falando da língua: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Mais uma confirmação agora de Tiago, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E agora 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3 e o verso 20. Aqui lemos: os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Pedro confirma a veracidade do relato do dilúvio universal, da construção da arca por Noé. Tudo isto é história verdadeira, em que você pode confiar. Lemos também em Judas, que tem só um capítulo. Vamos ler primeiramente o verso 11 e depois o verso 14. Aqui nós lemos: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Judas, ele reconhece a história de Caim, o primeiro assassino, o primeiro que se tornou uma possessão de Satanás e se tornou o assassino do seu próprio irmão. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Quantos nomes são mencionados aqui em Judas? Caim, Balaão, Coré. Todos foram usados por Satanás para combaterem contra o povo de Deus. E o verso 14: e destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Mais um nome mencionado aqui em Judas: Enoque. Enoque, o 7º depois de Adão. Queridos, quando você crê na Bíblia, você está crendo em algo verdadeiro, digno de confiança, de credibilidade. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Ela nos foi dada para nos guiar, nos mostrar de onde viemos. A Bíblia foi nos dada para mostrar por que estamos neste mundo, da forma como estamos, por que o pecado existe aqui. E, queridos, a Bíblia nos mostra que existe um futuro, um destino. Deus está preparando um lar para os seus filhos. Aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo, eles estão sendo alistados na família de Deus. Esses nomes estão sendo registrados no livro da vida do Cordeiro. Jesus Cristo veio a primeira vez, a Bíblia conta-nos a história da primeira vinda de Jesus, e ela conta também que Jesus Cristo voltará a segunda vez, para nos buscar e para nos arrebatar para o céu, quando vamos estar para sempre com o Senhor. Primeiramente 1000 anos no céu, e depois a eternidade na terra renovada, na terra recriada, onde habita a justiça de Deus. Que sonho, que bênção é o plano de Deus para a sua vida. Conforte-se com esta bendita esperança.
Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.